Mas em todos eles, o João Belucci aqui me chamou a atenção, eles foram chamados pelas reportagens de manifestantes. A de 2023 mudou. Foram chamados de golpistas. Todos eles, inclusive, a gente precisa lembrar isso, inicialmente foram tratados como terroristas. Muito bom. É claro, aqui foi apenas força de expressão. Para mim foi muito bom para a gente contextualizar que em 2006, até foi o João aqui que me alertou. 2006, você viu manifestação. 2013, você viu manifestação. 2014, você viu manifestação. E talvez a mais violenta, comparável de 2006, foi a de 2017. Inclusive, atearam fogo em 2 ministérios, o da Saúde e da Economia. Nesse episódio, tiveram pessoas feridas. Servidores públicos que foram literalmente resgatados pela polícia e pelo 1º Batalhão do Exército que atende ali para poder exercer esse confronto e a pacificação. Mas em todos eles, o João Belucci aqui me chamou a atenção, eles foram chamados pelas reportagens de manifestantes. A de 2023 mudou. Foram chamados de golpistas. Todos eles, inclusive, a gente precisa lembrar isso, inicialmente foram tratados como terroristas. E depois, quando o MPF, o Ministério Público Federal, disse, olha, não pode ter esse tipo de acusação, porque não comporta, não cabe dentro da legislação específica que o Brasil possui para qualificar o terrorismo, voltaram atrás, inclusive toda a grande mídia, todo o consórcio de mídia voltou atrás e parou de chamar de terrorista. E aqui o Orígenes me chamou a atenção porque ele escreveu aqui e é muito pertinente. É baderna do amor. Então todos esses 4 anos que a gente mostrou aí, pode ser classificado dessa maneira, baderna do amor. Mas a de 2023, aí virou golpismo. Eu vou abrir para vocês, antes até de mostrar um outro videozinho muito rápido de 20 segundos, que mostra o que pode estar por trás de tudo isso. Julie, você inclusive fez a pergunta aqui enquanto a gente via, que era meio esquisito. Se aquelas pessoas transitando ali, G. Dias, o comandante, acho que é um coronel ali que fazia parte do GSI, indicando porta para as pessoas, você me perguntou, não são infiltrados? Bom, a gente não tem como saber, porque a maior parte das imagens desapareceram. Isso é uma coisa absurda. Como é que você encara essa diferença que eu coloquei aí da manifestação de 2023 e todas essas outras 4? O que mudou para não serem mais chamados de manifestantes? Bom, a primeira foi muito mais violenta e muito mais do que a segunda, O que mudou é que o amor pode tudo no Brasil. E qualquer pessoa que se diz de direita ou conservador já é taxado de bandido. O roubo no amor pode, entendeu? A manifestação da direita é terrorismo. Mudou é que eles são uns hipócritas. E eles mudaram tudo, simplesmente para derrotar o Bolsonaro. Na verdade, a gente sabe disso. Eles sacrificaram todas essas pessoas inocentes. Estou falando de golpe, que ninguém cometeu golpe ali. Quem cometeu vandalismo, pagasse pela coisa quebrada e pronto. Agora, eles inventaram um golpe, sacrificaram pessoas extremamente simples, tudo isso para tirar Bolsonaro do jogo. Perfeito. Você compartilha desse pensamento da Julie, João? Você mesmo que chamou a atenção em todos os 4 que a gente mostrou da esquerda, os repórteres, jornalistas, chamemos aí como queiram, tratavam a eles, como manifestantes. E de repente, em 2023, tudo isso muda. Não, perfeito, eu concordo com o que a Julie falou, com o que você colocou, realmente mudou, até ali nessas coberturas, 2006, 2017, enfim, essas outras manifestações, é uma cobertura essencialmente jornalística, olha, eles quebraram vidro e tal, e nessa do 8 de janeiro, a coisa já era, olha, eles derrubam o relógio, meu Deus, o relógio, o relógio, o quadrinho lá, enfim,
Até a cobertura... Extintor. O extintor, meu Deus, ele jogou o extintor, é nessa hora que seria escrita a nova Constituição pós-golpe, é algo nessa linha. Mas é importante dizer que nenhum desses eventos ali, os de esquerda ou do 8 de janeiro, nada ali é golpe. Nenhum, é tudo quebra-quebra, violência, exagero. Aqueles que agrediram os policiais devem ser presos, as seguranças, salvo o melhor juízo, devem responder, né? Não ser presos, necessariamente responder nos termos da lei. Agora, que se diga, né, que o lulismo vem tomando as instituições há tempo, né? Aparelhando para serem... 20 anos. 20 anos, serem simpáticas a ele. E essas pessoas que entram não por mérito, que fique bem claro, né? O Lula sabe Indicação. pessoas que ele coloca que não é mérito, é indicação mesmo. Então é como se fosse um cupim nas instituições, o petismo, o lulismo. O vídeo que a gente tem hoje, né? O TCU interfere aqui, o Banco Central é um cambalacho total de avanço das instituições. E como você filmou bem ali, Caivano, no dia, aquela imagem, era um campo de concentração. Sim. E as pessoas estavam lá enganadas, né? Elas não foram lá, ó, vocês vão aqui para fazer uma coisa prévia para depois serem presas. Elas receberam outras informações, né? Que, ó, vem cá, Exato. vem todo mundo para cá, então foi uma enganação. E você fez muito bem de documentar aqui no livro, Caivano, que é o que falta para a direita. Parabéns ao Caivano aqui, falo para ele pessoalmente, agradeço muito a dedicatória, fiquei muito feliz com isso, até porque a direita precisa documentar esses fatos. Vamos lembrar que na contra-revolução militar, que muito discute, ditadura militar, que de fato era uma ditadura, ok, ela foi um estado de exceção, mas ela surgiu o que entendemos, o que eu entendo, como uma contra-revolução militar. Só que a esquerda ganhou a narrativa. Os livros de história lá estão falando, olha, meu Deus, que perigo, não fala os fatos reais. Então, se a gente não documentar, fizer o que o Caivano fez, novamente a versão deles vai prevalecer, como vem prevalecendo, né? Você tem documentário da Folha, enfim, de vários canais noticiosos, como golpe, aquilo foi um golpe, e seria impossível, né? A gente bem sabe, é tanta coisa sobre o 8 de janeiro, que eu vou até te devolver, porque assim, a gente vai repercutir bastante, né? Eu vou trazer outros elementos, eu queria mostrar, obrigado pelo elogio, mas assim, geralmente na história da humanidade, quem conta a história é quem ganhou. Quem ganhou. E aí, como a gente estava, e continua, né, pelo menos, apesar de uma viradinha que está dando do final de 2025 para cá, eles vinham numa toada. E é justamente esse gancho que eu quero pegar para vocês. Nesse primeiro livro, eu estudo muito história, tá? E eu sou apaixonado pela história da Segunda Guerra Mundial, porque ela é um ponto de ruptura da humanidade em várias questões, e não vou entrar em detalhes aqui que não vem ao caso. Mas o mais emblemático de tudo isso, quando a gente trata de governo, e foi o que eu coloquei aqui, inclusive serviu a minha analogia, a minha avaliação, minha comparação, estava no relatório paralelo que foi encaminhado pela oposição, ou seja, pela base do PL, na CPMI do 8 de janeiro. E é a questão do incêndio do Reichstag. Eu não sei se você que está nos vendo conhece essa história, mas eu vou rapidamente aqui dar alguns pontos que se aproximam, e por isso eu fiz essa comparação, do que o Dilma desinelegibilizado estava enfrentando. O Hitler não tinha a maioria no Congresso, então ele não conseguiria fazer reformas estruturais e estruturantes, porque ele precisaria mudar a Constituição alemã. Para fazer isso, ele precisaria conquistar outras cadeiras. Então, ocorre o incêndio do Reichstag no dia 27 de janeiro de 1933. E aí, através disso, ele começa a implantar uma série de leis para calar a população, para que somente a sua narrativa prevalecesse e para que ele culpasse os comunistas. Com isso, ele recupera 100 cadeiras que pertenciam aos comunistas. No caso do 8 de janeiro, os bolsonaristas tinham 99 cadeiras, mas é coincidência. De todo modo, a questão é que Dilma não tinha a maioria no Congresso. E para fazer reformas, ele ia precisar, se não partisse para a negociação que ele já estava acostumado, ele precisaria culpar uma determinada parte do Congresso. Então, eles partiram para cima. Essa foi a comparação, foi aceita por vários deputados, acompanharam e a gente levou isso adiante. Por que eu estou trazendo isso? Porque de lá para cá, essa narrativa não só serviu lá em 2023, mas, a meu ver, Julie, ela veio mantendo esse governo de pé. Tudo são os bolsonaristas, então eles são os inimigos. Você cria uma narrativa de ter o inimigo interno e qualquer outra atitude que você tome acaba sendo justificada porque esses inimigos são perigosos.
Você enxerga isso ainda, que eles estejam com essa mesma narrativa, ou já houve algum tipo de mudança no decorrer até aqui? Mas como assim? Que mudança? Não houve mudança nenhuma. É isso que a minha pergunta é. Bom. Falei, tá, ele tá fazendo uma pegadinha. Se houve alguma houve mudança nenhuma. Imagina. E você sabe, eu odeio essa palavra bolsonarismo, porque eles usaram, é quase viciado em heroína. A maneira como a narrativa foi construída na mídia é que bolsonarista é viciado em heroína. E hoje eu estava entrevistando o vice-prefeito, né, o Capitão Melo, e ele falou que o próprio Bolsonaro, que ele já tinha entendido, que ele odiava essa palavra bolsonarismo, porque eles usam de forma pejorativa. Ainda que eu, hoje em dia, quando me chamam de bolsonarista, eu me sinto muito lisonjeada, que é tipo assim, meu tico ainda conversa com teco, porque virou isso. As pessoas hoje em dia que têm pensamento crítico e que questionam, bolsonarista. É isso. Por isso que é muito importante, aí de novo eu vou falar, vocês pegarem as suas notícias dessa pessoa que deu uma aula de história aí para vocês hoje, entendeu? Aí pensa, não, é verdade, querido. É verdade, né? Porque a gente tem muita gente cheia de opinião e sem base nenhuma. Não mudou nada. E aí ele falou a mesma coisa. Para chegar nessa atual situação, onde a gente está extremamente desconfiado das instituições, e graças a Deus você falou, tem ainda gente muito boa na PF, tem gente, eu falo isso, tem gente boa ainda lá no Congresso, porém, foram 20 anos. 20 anos de indicação. E são tantos ministérios. Hoje, quando o Lula tá fazendo aquela pataquada, eu falei, quantos são? 51? Porque é isso, entendeu? Você não sabe nem... E o que eles fazem? O que a irmã da Mariela faz? Se até os negros pediram para tirar ela. Faz nada. Entendeu? Eu fico pensando, cara, eu vou virar puxa-saco de Lula. Porque em vez de eu ficar levando paulada de influencer que não vale nada, eu estaria ganhando 100 mil para ficar lá no Sem Censura com meu maquiador, não ia contratado, ganhando 30 e falando lá. Olha aí... só, já imaginou uma Moreira Leite? Não ia dar, uma Moreira Leite na esquerda, não dá. Apesar que tem alguns outros, Moreira alguma coisa que... Não vê que não tem, não. Não vê que não tem, não, que meu pai te puxa, né? Não, pelo amor de Deus. Ó, eu vou só falar uma coisa pra você, tá falando que não, mas eu vou falar uma coisa bonita pra você. Meu tio ontem me mandou uma coisa assim, mandou a reportagem que eu saí no Globo e falou assim, Ju, veja a matéria no Globo, menciona você, beijo. Eu só botei assim, é verdade, tio, ele botou, fez muito bem, é fria. Aí eu falei, sim, tio, não faço trabalho para bandido. Aí ele falou, é muito dinheiro, minha sobrinha, mas não vale a pena, tem horas em que só os nossos princípios e valores nos protegem. Muito bom. Enfim. Olha, então, gostei dessa frase. Não é bonito? Bonito, de verdade. E mais uma vez, parabéns. Não, eu não estou puxando a coisa, não. Eu só estou te dizendo que, enfim, eu carrego com muita honra o nome que a minha família me deu para jogar no lixo. E que bom, porque... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.